disse Paulo, está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Então, esse versículo citado por Paulo, inclusive ele foi citado no Salmo 116, versículo 10, que diz assim, eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Eu vou repetir. Eu criei, do verbo acreditar, né? Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Ah, meus amados, num versículo tão curto e tão objetivo, se alguns nessa noite entendê-lo, certamente poderá ser a virada da sua vida. O salmista, ele diz que ele está aflito. E o fato de ser aflito, isso envolve o quê? Isso envolve a condição da sua alma. A condição da sua alma. Envolve uma pessoa muito, mas muito triste. Envolve decepção, desânimo ou talvez depressão profunda. Uma pessoa que pode talvez apresentar um quadro de desistência da vida, uma aflição extrema. Pois o que restaria para essa pessoa fazer? Porque eu sei que eu estou falando com alguns aqui que estão nessas situações. O que eu falaria hoje para ti, por parte do Senhor? As mesmas coisas que o salmista diz. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Eu criei. Qual é a opção que Deus está lhe dando hoje à noite? Qual é o escape que Deus está lhe dando para você sair desse buraco de desânimo, de falta de luz? Creio em quê, pastor? Em quê? Na palavra de Deus. Creia nos profetas do Senhor e prosperareis. O que restaria essa pessoa fazer? Acreditar que é fracassada? Acreditar que não há mais chance para essa pessoa? Pois, meus amados, não creias que para alguns esses são os únicos a passar por aflições na alma. Pois o salmista, ele entendeu que o que devia fazer, e o que devia fazer é crer. Crer. Fé, meus amados. Salmo 16, 10, de novo digo, eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Pois, ainda que eu tenha consciência da dificuldade que eu estou passando, eu devo crer. Eu devo crer. Creia naquilo que sai da boca dos profetas, para que possa te reerguer e certamente vencer o mal que hoje se apresenta. Agora, nesse versículo 13, eu quero apresentar outro prisma, outra revelação, porque podemos extrair muitas coisas de cada versículo, né? Olha que está escrito, cri, por isso falei. Amém isso? Cri, por isso falei. Há uma consequência de crer. Há algo que acontece na vida de uma pessoa quando ela crê. Por que essa pessoa fala? Porque ela crê. Cri, por isso falei. Por que tem pessoas que não falam?
daquilo que Deus tem feito na vida delas, porque elas não creem. Porque quando uma pessoa se predispõe e exerce sua fé em crer naquilo que o Senhor dá para seus filhos ou para um pecador a mudar de vida, pois o quadro muda, a vida dela muda. As pessoas abatidas e oprimidas passam a falar da Bíblia quando elas creem na Bíblia. Passam a falar o seu testemunho quando esses creem. E por que alguns não falam ou não têm coragem de falar? Porque ainda essas pessoas elas não têm motivo de contar absolutamente nada, porque lhe falta experimentar sua própria experiência com Deus. Mas para isso, meus amados, é necessário começar pelo começo. E começar pelo começo é ter fé, é crer. Há muitos incrédulos que recebem todas as terças-feiras e todos os sábados palavras incríveis, mas continuam não crendo, mesmo que elas digam amém, mas o falar dela revela a sua incredulidade, porque se ela falasse aquilo que acreditaria ser, pois falaria aquilo que a Bíblia diz acerca delas quando Deus falou com elas. Mas como não fala aquilo que a Bíblia diz, porque ouve a palavra e mesmo diz amém, pois o seu falar, o seu dia a dia revelam a sua incredulidade. Você já viu ou ouviu, um recém-convertido falar após dessa pessoa ter crido? Eu me lembro que quando eu descobri a Bíblia em 2001, em Miami, eu não conhecia nada das Escrituras, comecei a ler a Bíblia, mas algo foi gerado no meu coração, uma força sobrenatural, mesmo ainda ser inconstante, mesmo ainda tropeçando, imaturo, mas eu queria falar daquilo que estava recebendo para todos. Era algo que me impulsava justamente a gritar, a dizer, eu achei o tesouro, achei Jesus. Que coisa linda, meus amados. Pois, mesmo que não tenha recebido sabedoria, essa pessoa recém-convertida, ele esbanja o pouco que tem, ele quer converter o mundo e fala daquilo que experimentou por ter crido na palavra de Deus. Até quando, meus amados, ficarás tu calado, porque até o dia de hoje não tens crido?